ouvintes do podcast do Mari pelo Mundo. A gente está aqui para conversar um pouquinho mais sobre uma série que a gente tem feito de comemorar no exterior. A gente tem uma convidada super especial, que é a Marília, que mora na Croácia. Marília, obrigada por você ter aceito o nosso convite para participar, contar um pouquinho da tua história sobre comemorar na Croácia. Aí eu queria pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes agora. E aí, conforme a gente for seguindo, a gente faz algumas perguntas. A Mari está aqui com a gente também e vamos conhecer um pouquinho da Marília e da Croácia. Obrigada pelo convite, é uma honra e é muito legal estar conversando com vocês. Meu nome é Marília, então eu sou de São Paulo, ABC paulista, aí no Brasil. Eu moro na Croácia hoje. Aí no Brasil eu sou formada em jornalismo, aqui eu fiz mestrado em outras coisas, em língua e literatura portuguesa e antropologia. E porque eu precisava de um tempo para aprender a língua, né? E então, até hoje, a gente abriu, recentemente, há uns 3, 4 anos, a gente abriu a nossa agência de receptivo por aqui. Então, aqui eu tenho uma agência de receptivo. A gente é especializada em receber, principalmente brasileiros, por entender o jeitinho, a vontade, os desejos. E a gente trabalha com Croácia, Eslovênia, Bósnia e Montenegro, que são 4 países vizinhos, bem conectados e que são antigos da antiga Iugoslávia. Então, é por isso. E conta pra gente, Marília, como é que você foi parar na Croácia? O que te levou a se mudar pra Croácia? É muito simples. Eu conheci um croata. E daí eu me casei com ele. E daí eu vim morar para a Croácia. Temos uma história de amor no podcast, que legal. Exatamente. Então eu nem sabia onde era a Croácia. Nunca fui muito boa de geografia, para ser bem sincera. Então eu nem sabia onde era a Croácia. E daí eu fui olhando o mapa e falei, bom, é perto da Itália. Eu sempre fui apaixonada pela Itália. Eu falei, tá bom, não pode ser ruim, então vamos lá. Aí, claro, eu vim, conheci a Croácia, conheci a família. Daí, quando eu mudei pra cá, foi realmente o choque cultural mesmo, assim. É um país muito gostoso de se viver, eu gosto muito. Mas imigrar não é para todo mundo, né? A gente, às vezes... O pessoal acha que lá fora é sempre tudo mais fácil, tudo funciona, não sei o quê. E é sempre um desafio você deixar para trás tudo que você conhece, tudo que você está acostumado, a sua cultura, as suas raízes, as histórias. É bem desafiador. Então, para qualquer lugar que seja. O meu foi a Croácia, mas eu acredito que seja. Inclusive, no primeiro podcast que a gente fez sobre viver no exterior, era com o Marinho em Portugal, e ele contou essa dificuldade de que nem sempre migrar é um sonho da pessoa, né? Às vezes é uma necessidade, e aí ela envolve um monte de adaptação que não é tão glamurosa assim, né? Como as pessoas imaginam. Então, falar sobre esse assunto de uma forma assim, muito real é bacana para quem... precisa mudar para um outro país ou para quem tem esse sonho de que é uma coisa maravilhosa que vai dar tudo certo, né? Às vezes não é assim. A gente, por mais que seja uma opção, é ótimo para quem tem uma escolha, para quem pode, para a gente foi uma opção, para mim e para o meu marido foi uma opção morar aqui, mas eu acredito que mesmo para quem, sei lá, sempre sonhou a vida inteira com a Holanda e finalmente consegue morar na Holanda, a gente tem uma coisa na cabeça formada do que é morar fora, mas realmente se mudar e tomar a decisão de passar o resto da vida ali, você encontra desafios, por mais que você ame o lugar que você mora, por mais que você vá aprendendo aos poucos a língua, você está sendo inserida num contexto onde você não tem absolutamente nenhum conhecimento. Então, assim, aquela coisa bem banal do tipo, os meus amigos se reúnem e falam das músicas que eles ouviam quando tinham 5 anos. Ou do programa de TV que eles assistiam, você vai ser sempre uma estrangeira nesse sentido. Você nunca vai ter aquela bagagem, você vai ter outras bagagens, você vai cada vez mais se apropriar daquela cultura, daquela história, e vai fazer sentido para você. As piadas que eles fazem do passado vão fazer sentido, mas elas nunca vão ser as suas piadas. Então, isso é uma realidade, eu acredito que para qualquer pessoa aqui. Você já consegue contar uma piada em croata, Marília? Consigo. Há quanto tempo você está morando na Croácia, Marília? Janeiro faz 7 anos. 7 anos.
E você falou que você estudou aí para aprender a língua. Como foi esse desafio de aprender a língua? Porque eu acho que o croata é um negócio completamente diferente. Eu não faço a mínima, não conheço nenhuma palavra. Não faço a mínima O ideia. croata é muito difícil, é muito diferente de, né, faz parte das línguas eslavas, então é muito mais perto, por exemplo, do russo nesse sentido. Assim. Às vezes aparece algum vilão russo na TV, a gente não consegue entender uma palavrinha ou outra, assim. Então é aquele tipo de idioma com muito consoante uma atrás da outra, com sons muito fortes. Então é bem diferente do português, que é tão sonoro, tão melodioso, tem bastante vogal, é mais aberto. Então, foi bem desafiador. Eu acho que essa é uma das partes, com certeza, mais difíceis, porque é realmente muito distante e é uma língua muito difícil. Eu gosto de aprender línguas, nunca foi uma dificuldade assim para mim. Eu tenho mais dificuldade com números, então essa parte de línguas para mim sempre foi um pouco mais fácil, mas mesmo assim foi um grande desafio. Principalmente porque eu acho que faz muito parte isso para você se sentir integrado, né? Então, você ir no supermercado, para mim foi muito chocante quando eu mudei. Eu ia para o supermercado e tinha que limpar minha casa. Nenhuma marca de limpeza é uma marca de limpeza que a gente tem no Brasil. Então, assim, quando você vai, de repente, para Portugal, para Espanha, para Itália, você acaba tendo alguma coisa similar, você acaba entendendo, você acaba assimilando. Nada. Aqui, nada. Então, não tinha uma marca. Eu não sabia o que era bom ou o que era ruim. Você via caro e barato pelos preços, mas mesmo assim, você não consegue ter um sentimento. Então, eu acho que a língua faz muito parte dessa imersão e dessa apropriação, né? Então foi bem difícil, foi bem desafiador e eu acho que eu nunca vou parar de aprender, porque é viva, a língua é viva. Quais são os principais pontos com relação à cultura que você sentiu de diferente, que foi mais complicado para você se adaptar e aquilo que também de repente tem alguma similaridade e é mais confortável? E acho que também nesse contexto de que você é casada com um croata, talvez tenha algumas coisas que tenham sido mais fáceis talvez de assimilar ou de aprender, né? Sim, quanto a isso, com certeza. Eu sempre falo que quando os clientes vêm para cá e estão visitando, eles falam: nossa, mas o croata é tão simpático, eles são tão abertos, eles são tão. Porque a gente, às vezes, no Brasil, tem uma visão bem padrão, assim, europeu, e daí a gente fala: os italianos, os espanhóis, os portugueses são mais que nem a gente, mas o resto é europeu, é frio, né? E o croata, ele não é assim, ele tá longe de ser um povo frio, eles são super calorosos, eles adoram fazer festa. A gente é muito parecido em várias coisas. Então, nesse sentido, foi muito bom. Agora, uma coisa que foi com certeza muito difícil, depois que eu estudei a língua, eu fiz 2 anos de mestrado. Então, eu estava inserida num contexto com pessoas mais ou menos da mesma idade, num contexto de estudo, que para mim foi muito bom, para poder realmente conhecer pessoas, para não ter só os amigos do meu marido, a família dos meus maridos, os colegas do meu marido, que com certeza ajudam muito, né, nesse início. É muito bom você ter alguém. Eles são sempre muito simpáticos, então eles sempre, se eu tiver alguma dúvida, se eu queria alguma coisa, lição de casa, coisa e tal, eles vão sempre te ajudar, mas ninguém nunca vai te chamar para um café. Ninguém nunca vai te chamar para um churrasco em casa. Então, assim, eles são muito solícitos e muito simpáticos, mas eles não são abertos como a gente, do tipo, acabei de te conhecer, putz, vamos tomar uma cerveja, vamos lá em casa, a gente vai ter um churrasco. Esse passo para o croata, ele demora um pouco mais. Então, não é uma questão de ser frio e gelado, mas é uma questão de ser mais reservado. E, de fato, eles são bem mais reservados do que os brasileiros, que também são acostumados a serem bem mais abertos do que qualquer outra nação. Então, é uma coisa, talvez uma especificidade mais nossa do que deles, né? Que a gente está acostumado a ser desse jeito. Então, isso, sim, foi bem difícil, porque eu estava num contexto onde eu queria fazer novas amizades, conhecer outras pessoas, gente nova, num país novo. Então, para mim, foi muito difícil. Eu ainda sou bem comunicativa, bem aberta, gosto de falar. Então, para mim, foi desafiador. Então, essa questão. E, de resto, assim, a língua como um todo, a burocracia como um todo, né? A gente aqui... Mesmo a cultura, a Croácia, ela é muito sazonal. Então, assim, quando é calor, é muito calor. Quando é frio, é muito frio.
E eu nunca fui muito do inverno, nunca fui muito do frio. Eu cresci na praia, então assim, aqui a gente fica 6, 7 meses meio que no frio e sem poder curtir praia. O verão maravilhoso da Croácia que a gente exporta, ele é curto, infelizmente. Então, todo esse tipo de adaptação foi muito difícil. Aqui foi a primeira vez que eu vi neve na vida. Os meus amigos dão risada até hoje, tipo, neve. Você tá falando, você viu neve? Eles viram neve desde que eles eram pequenos. Eu vi neve com 20 anos de idade pela primeira vez. E parecia uma criança. Era eu e as crianças no trenózinho descendo. Né? Então, nesse sentido, assim, acho que tudo é muito diferente, mas vale a pena. Curiosidades, vamos lá. Algumas curiosidades que eu tenho com relação à Croácia. Como é que é a comida na Croácia? O que é muito diferente que você tem aí para falar pra gente? O croata eu sempre falo assim que graças a Deus eu dei muita sorte, porque a comida croata é bem gostosa, mas, por exemplo, eles comem, tudo que a gente come com arroz, eles comem com batata. Então acho que é muito tradicional daqui. O arroz para eles é bem raro. O que eles têm, um dos pratos tradicionais daqui, é o risoto negro, que é o risoto de tinta de lula. Então esse é um arroz para eles tradicional, mas é mais conhecido ali na Dalmácia, mais no litoral, e é um prato bem específico. De maneira geral, é muito engraçado que é entre curiosidade e gastronomia, os croatas eles são muito quadradinhos com relação à comida. Então, assim, se você faz um peixe, o peixe você come acompanhado de batata e almeirão. Ah, mas eu queria comer com arroz. Mas não combina. Então, assim, então você faz uma... Eles têm essa... Mas não combina. Então, assim, eu acho o brasileiro fascinante, porque a gente vê uma coisa boa com outra coisa boa, a gente junta e beijo, vambora, entendeu? Então, assim, tipo, pastel de chocolate. Pastel é bom, chocolate é bom, pastel de chocolate, é isso, fantástico. O croata vai te olhar e vai falar, mas não combina. O pastel é salgado, o chocolate é... Então, eles são muito assim, nesse sentido, eles são muito regrados. Então, assim, tem as comidas de inverno, que são sempre muito ensopado, muita sopa, muito feijão, assim, mais em caldo, aquela coisa bem pesada. Coisa de verão ou coisa de praia, é muito característico. Então você quer misturar uma coisa com outra, mas não faz sentido. Não, mas isso não combina, isso não vai com isso. Assim, eles não são nada nesse sentido livres. Assim, isso é muito engraçado. Então todo Natal tem a mesma coisa, toda Páscoa tem a mesma coisa, é muito nesse sentido regradinho. Assim. E eu acho isso um barato, porque no Brasil a gente é tão misturado, eu acho, a gente já é tão grande, a gente tem tanta bagunça de tudo, e cada hora a gente tem uma novidade, assim, para eles, assim, se sai uma coisa muito nova, muito diferente, por exemplo, o burek. Burek é uma coisa tradicional que eles têm por aqui, geralmente tem de queijo, de carne, em algumas lojas tem de queijo com espinafre. Eu vi recentemente, acho que mês passado, que uma das principais redes de padaria lançou o burek de chocolate. Saiu em todos os jornais. Porque daí tinha, como assim as pessoas estão fazendo? É meio que vai, uma coxinha com chocolate, assim, daí o país se divide entre os que odeiam, os que acham o máximo, assim, sabe? Nesse sentido, eles são muito engraçados, é muito curiosa essa relação que eles têm, assim, com a comida, que tem que ser desse jeitinho. Eu fiz ontem mesmo, eu achei... Porque aqui não tem feijão preto, então eu consegui encontrar numa loja de latinha. E daí eu fiz o nosso feijão preto, coloquei um pouco de linguiça defumada, deixei lá o bacon e fiz arroz. A minha sogra falou, tava uma delícia, mas eu jamais ia comer arroz com feijão. Quem ia colocar feijão perto do arroz? Eu, tipo, 200 milhões de brasileiros. Uma outra curiosidade minha, eu vejo muito, acho que até por conta dessa história na Europa com um inverno muito rigoroso, a gente fica muito dentro de casa durante todo o inverno, mas eu vejo em vários países aquela festividade muito grande em algumas datas, a festividade quando chega o sol, quando chega o verão. Quais são os pontos importantes na Croácia, datas comemorativas, quais são a cultura mesmo da Croácia que você poderia destacar para matar uma curiosidade, assim? Porque da Croácia eu não conheço, posso te dizer assim, na Alemanha, por exemplo, a gente fala do Oktoberfest, todo mundo está na rua, as pessoas conhecem mais, na Itália sempre tudo relacionado à comida e tal. E na Croácia, como é que são as festas e como é que o que bota as pessoas na rua?
para comemorar. O croata não precisa de motivos para ir para a rua. Isso é uma das coisas que os clientes sempre falam também. A gente está, geralmente, durante a semana, durante o horário de trabalho, os cafés estão todos lotados. E daí os clientes falam, é feriado? Não, é que o croata curte, ele está sempre no café, está sempre nos bares e restaurantes. Isso é uma coisa que eu já ouvi clientes dizendo, meu Deus, o croata sabe viver a vida, sabe curtir a vida. E de fato, às vezes até demais, eles curtem mesmo. Eles têm, a Croácia é majoritariamente católica, apesar de ter algumas outras minorias, né, como ortodoxo, muçulmano e coisa e tal. Então, os principais feriados, as principais festas são mesmo as festas religiosas como a gente tem no Brasil. Então, né, o Natal, a Páscoa, esse tipo de coisa, aqui é muito forte mesmo. Claro, a gente só tem a estação do ano invertida. Para eles é sempre o auge do inverno, né? Agora, isso que você falou da Europa é muito característico, assim, quando vai chegando a primavera, quando vai esquentando mais, quando os dias começam a ficar um pouco mais longos, ou quando o sol vai ficando um pouco mais forte, é quando a gente vê essa abundância de festivais. Então, tem festival de verão, tem festival de rua em praticamente todo o país. E é mesmo assim, e morando aqui você consegue entender o porquê, sabe? Você ficou tanto tempo fechado, às vezes os dias são cinzas um atrás do outro, e faz um frio, e daí quando vem aquele raio de sol, quando as coisas começam a ficar mais verdinhas, realmente o seu sentimento é de fazer festa mesmo e de sair para a rua e ficar o maior tempo possível. Então, isso é realmente uma coisa que acontece aqui. Não tem uma data específica, mas ela começa quando o inverno vai terminando, né? E daí vão pipocando pelo país. Na capital a gente tem vários festivais, a gente começa a ter muita música ao vivo, pipocam algumas banquinhas de souvenir, porque vai começando a chegar os turistas também. A Croácia, né, é um país muito sazonal no sentido do turismo também. Então, e daí o auge do verão, né? No auge do verão a gente tem muito concerto, muita música. Claro, tem festivais específicos, por exemplo, o Ultra Festival, que é o que acontece na região de Split. Ele é um festival muito famoso de música eletrônica, mas é uma coisa para um público específico, muito específica. Mas, de maneira geral, todos os concertos, a gente tem concertos de cantores famosos que sempre também, Andrea Bocelli, Justin Bieber, todo esse pessoal sempre vem também durante o verão. Então, é mesmo quando tudo floresce por aqui. Marília, eu fui para Dubrovnik, foi assim meio no susto, e aí tudo que eu senti é mais ou menos o que você está falando que realmente é, porque apesar de ter sido uma viagem curta de uma semana, e eu não fui para a capital, depois olhando o mapa assim com calma, gostaria de ter feito vários outros passeios, mas a gente fez o passeio na muralha e as pessoas são muito simpáticas, assim, metade do que eu conheci do que é legal fazer na Croácia foi conversando com garçom, com o pessoal das lojas, com o pessoal do hotel, coisa que não é tão comum em vários países da Europa, a gente chegar e ser tão bem recebida. Até o que trabalhava no bar da muralha conhecia São Paulo e umas praias daqui, assim, super antenado. E a outra coisa também, das comidas, muita facilidade de comer e de também pedir uma coisa diferente para criança. Achei bem bacana, porque eles são muito flexíveis, simpáticos. Eu fui numa época que não era verão, era entre estações. Então, as paisagens são lindíssimas, mas a água já é super gelada, né? E até o rapaz estava me falando que tem épocas que é melhor ir para a capital no inverno, que é uma cidade maravilhosa. Tem época que é melhor ir para Dubrovnik, que tem as praias. Então, se você puder falar um pouquinho dessa parte e também de como é trabalhar aí na Croácia. Essa questão da sazonalidade que eu acho que define muito a Croácia, não só na vida, quanto também no turismo, né, que afeta também o trabalho. Muita gente, por exemplo, a gente costuma dizer, a Croácia tem muitas ilhas, né? São mais de 1.200 ilhas e são muito maravilhosas. O mar daqui, o mar Adriático, é muito maravilhoso, muito bonito.
de fato, geladinho, até quando ele tá no mais quente, geralmente é o nosso bacana, assim. E a gente aqui costuma dizer que a temporada de banho, né, começa em junho, então junho, julho, agosto. Se o ano tá bom, vai até setembro. Nos últimos 2 anos tem até se estendido até outubro, mais lá ao sul, né, que é uma região mais quente e que o mar fica mais quente por mais tempo. Mas quando a gente fala das ilhas, eu sempre falo que junho, julho, agosto. Fora isso, as ilhas elas realmente hibernam aqui. Então, se você não vai nessa época do ano, barco que faz passeio, né, passeio de um dia, passeio das grutas, ele tá fora, ele tá em manutenção. A maioria dos hotéis, restaurantes, cafés, bares vai estar fechada, vai estar aberta aquele ali que tem um senhor localzinho para tomar um café e coisa e tal, mas a maioria vai estar fechada. Então, quando a gente fala de ilha, isso é muito característico. Então, eu imagino que quando ele tenha te dito isso, é porque, inclusive, eu costumo comentar, eu sou sempre a menina do tempo, porque a Croácia, ela tem ventos muito famosos. Então, a Bura é o vento frio do norte. Quando a gente está falando de vento frio do norte, é um vento muito frio e muito forte. Então, ele é um vento que fecha a autoestrada, porque ele é comum de virar caminhão. Então, assim, a gente teve alguns meses atrás, e é comum isso aqui. Então, assim, deu 140 km por hora. É normal, é comum, fecha a estrada, coisas mas não voa casa, não voa casa. É comum, é chato, eles estão acostumados. E durante o inverno, em tese, a bura é mais comum, ela é mais frequente. Então, quando a gente está no litoral, não é comum nevar, mas é comum ter esse vento. Então, eles provavelmente falaram isso também por causa disso, porque a cidade fica vazia, fica meio fantasma, a maior parte das lojinhas, restaurantes e cafés acaba fechando, e ainda tem esse vento que você não consegue, às vezes, nem realmente curtir, sentar na frente do mar para ficar curtindo, porque fica insuportável. Então, nesse período do ano, realmente vale mais a pena você estar na capital, porque Zagreb sempre vai estar aberto, sempre vai ter muito mais opção. E, claro, como a capital do país, tem muitas opções de restaurante, café, barzinho, independente da época do ano, seja nevando, seja calor. Então, nesse sentido, acho que tem isso. Muita gente que tem o poder financeiro, né, que pode, muita gente das ilhas, às vezes tem casa na parte continental e passa o verão ali, só que não tem aquecedor em casa. Então, quando chega o inverno, vai para a capital. Então, essas pessoas são realmente assim, nômades com relação à estação do ano. Isso acontece também, é comum. E para você trabalhar aí, abrir empresa, fazer a parte burocrática, ser aceita por tudo, como que foi esse processo? A parte burocrática e a parte de abrir empresa eu não teria conseguido sem o meu marido, sem a menor chance. Além da língua ser muito difícil, eu consigo dizer que eu falo, leio, escrevo, resolvo tudo que eu preciso resolver no telefone sem problema nenhum em croata. Agora, legislação croata já é outra coisa, né? E a burocracia deles é insana. Ela é bem complicada. Então, e eles mesmos falam isso, os próprios croatas falam que, e dão risada, porque a burocracia deles é bem complicada. Com relação a ser aceita, como eu sou uma brasileira, para eles isso é bem exótico. A gente tem poucos brasileiros registrados aqui, acho que a última vez que eu fui na embaixada eles comentaram entre 200 na Croácia toda, e é comum alguns estarem na capital e muitos estarem na costa, provavelmente por causa do clima, né, e das outras coisas que os trouxeram aqui. Mas não tem muitos. Na minha cidade, por exemplo, acho que tem talvez uma, outra, mas essas pessoas não estão inseridas desse jeito que eu tô. Então, para eles falar croata e tentar abrir, eles sabem quanto é difícil abrir uma empresa. Então, quando você fala a língua deles, não é daqui, decidiu morar aqui e ainda quer abrir uma empresa, eles falam, meu Deus, parabéns. Então, para eles é bem impressionante. Então, nesse sentido, para mim, não foi difícil. Eles acham muito, eles adoram chamar, assim, sabe? Tipo, ai, vem falar das dificuldades, vem contar como que vem falar das diferenças entre Brasil e Croácia. E, claro, eu me sinto honrada. Para mim é divertido, é bacana. Eu passei por tudo isso, sofri, tive alegrias, mas também muito sofrimento. Então, para mim, é bacana. Agora, fácil não é bem tortuoso, assim, é bem complexo. E se eu não tivesse o apoio do meu marido me ajudando ali realmente na parte legal, na parte... E assim, o apoio de todo mundo eu tenho, né? Claro, a contadora, eu tenho todo o pessoal que te dá esse suporte. Se eu não tivesse uma rede de apoio mesmo, acho que eu não teria topado essa empreitada de maneira nenhuma, porque
É bem difícil, é bem desafiador. Você trabalha fazendo receptivos, você leva as pessoas para fazer passeios pela Croácia toda e pelos países vizinhos, como você falou, né? Conta um pouquinho do teu trabalho. Tudo que a gente faz é privativo e personalizado. Então, a gente não tem excursão, não, tipo, sei lá, dia 15/8 a gente sai por 20 dias. Tudo que eu faço é de acordo com o que o cliente quer. Então, por isso a gente não tem um número de dias e coisa e tal. Tem gente que tem 5 dias, tem gente que tem 10, 15, 20, já passei 18, 20 dias com os clientes. Ou a gente faz também um passeio de um dia. A gente faz tudo que eles possam precisar na Croácia, Eslovênia, Bósnia e Montenegro. Então, desde acomodação, transporte, guia local, guia motorista, guia acompanhante, entrada, ticket, passeio de um dia, aluguel de carro, tudo o mais comum, 90% dos nossos clientes, acaba fazendo tudo completo. Então, eles me falam, Marília, eu tenho 10 dias em setembro, e daí eu mando para eles, olha, sugiro esse roteiro, pelo número de dias, pelas informações que você me passou, pela época do ano, e daí ele me fala ok, e daí eu coto para ele, se ele quer com guia motorista, então é muito comum a gente ter guia motorista em português, eu sou uma das pessoas que faço isso, então quando eu vou com eles, eu sou guia motorista, eu tô com eles do início ao fim, então eu tô dirigindo com eles, acompanhando eles em tudo, então em restaurante, em check-in, em check-out, em passeio e coisa e tal. Tem gente que prefere só fazer sozinho, então ter só um motorista em inglês, então o motorista ele vai te fazer de ponto A a ponto B, você faz sozinho o passeio, você curte a cidade sozinha. Tem gente que tem muita vontade de dirigir na Europa, como a Croácia é um lugar, graças a Deus, muito seguro, e as estradas são muito boas, o pessoal é solícito, então tem muita gente que tem vontade. Então, isso também é uma coisa que a gente pode fazer. Como eu falei, nada é fixo. Então, a gente, nesse caso, faz todo o planejamento, faz o roteiro. A gente pode fechar a acomodação, pode fechar o aluguel de carro e a gente dá todo o suporte. A única coisa é que ele quer passar pela experiência de dirigir sozinho, então ele vai sozinho. Mas eu continuo aqui da maneira que der como suporte. Além disso, a gente tem passeios de um dia. Tem gente que quer fazer sozinho, mas quer um passeio acompanhado, um passeio que acha um pouco mais complexo. Ou, às vezes, quer trocar de país, mas não quer alugar carro, não quer passar pelos trâmites. A gente dá todo esse suporte e assistência em português, sempre que eles quiserem. Então, você falou que a língua se aproxima um pouquinho, às vezes, do russo, tal. Deve ser um pouco... Como é a receptividade no turismo, por exemplo, para quem estiver viajando sozinho e não fala pouco inglês ou fala um pouco de espanhol, brasileiro que fala pouco outra língua, dá para se virar ou é muito difícil? Vai ser mais difícil. O inglês dá para você falar em todos os lugares. O inglês dá. O que eu sempre recomendo é pegue pessoas mais jovens, porque os mais velhos, se você for pedir uma informação para uma senhorinha na estrada, ela não vai falar inglês, ela vai falar alemão, que era o que ela aprendia na época da escola. Mas hoje todo mundo já tem inglês desde pequeno na escola. Então, assim, sempre procure pessoas um pouco mais jovens, porque daí eles já vão ser fluentes. Geralmente aqui eles falam inglês, com certeza, e dependendo da região, italiano ou alemão. Então, geralmente eles falam, é muito frequente essas 3 línguas. Se alguém souber alguma outra coisa, não souber o inglês, mas souber alguma dessas outras línguas, até dá para se arriscar. Se não souber nada, vai ser mais difícil, principalmente para pedir assim comida, né? Comida é uma coisa bem difícil da gente traduzir de maneira geral, né? Eu que tô acostumada, que sei as comidas, quando vou tentar explicar para o brasileiro, comida é uma coisa um pouco complexa. Eu posso traduzir, mas você tentar explicar o que é aquele prato. Os menus, eles vão estar de maneira geral sempre em croata, inglês, italiano e alemão. Essas 4 línguas é bem comum de ter sempre. Fora isso, é muito difícil, assim, o número de pessoas, o número de profissionais mesmo do turismo que fala português na Croácia é pequeno. E na região, de maneira geral, é pequeno. Por isso que sempre também a gente fala português ou espanhol. Não porque falta português, mas porque a gente trabalha com pessoas. E às vezes as pessoas, né, já aconteceu da gente ter um tour reservado, estava tudo combinado com 3 meses de antecedência, na semana anterior a pessoa quebrou a perna. Eu vou fazer o quê? Eu não tenho como te arranjar alguém em português, porque tem muito pouco. Então a gente sempre usa aí o espanhol também como base. Mas não é, o espanhol para eles não é de fato uma segunda língua. Nesse caso, a minha recomendação seria estude bem o que você quer, porque você vai estar meio que sozinho. Então, e Google Tradutor para te ajudar com pé, mão e coisa e tal.
Hoje talvez o Google ajude um pouco, mas eu te fiz essa pergunta porque eu tenho uma experiência de ter conhecido a Rússia e eu acho que a experiência foi muito boa, assim, foi maravilhoso. Eu amei conhecer a Rússia, mas acho que foi porque a gente teve guia brasileiro. A gente, na verdade, guia brasileiro não, a gente teve guias russas falando um português quase melhor do que o meu. A menina que acompanhou a gente, assim, tinha um português perfeito. Ela fez faculdade de língua portuguesa, né? Então ela tinha até um pouco de sotaque de Portugal, mas assim, perfeita. E que conhecia muito brasileiro. Então eu acho que isso faz bastante diferença quando você tem alguém que fala a tua língua, que te explica como é que é, quando é muito diferente. Porque russo, assim, ler placa na Rússia era, meu Deus, dava até medo, né? Então eu acho, por isso que eu te perguntei isso, eu acho que é importante a gente contar com o apoio de quem conhece a língua, por mais que se fale inglês e por mais acho que isso é bem legal mesmo, dá uma outra experiência para viagem, dá uma experiência melhor para viagem. É o que os clientes costumam agradecer muito, porque de fato você tem uma pessoa que entende ambas as culturas, então eu consigo aproximar um pouco para eles, lembrando, tipo isso no Brasil, ou então, de fato, e como eu vivo aqui, como eu moro aqui, não é só de entender a língua, eu realmente conto para eles muito da cultura, eles adoram perguntar, né? Como vocês celebram o Natal? O que vocês fazem? Como que é o casamento aqui? Quando que vocês fazem não sei o quê? Então, isso é uma questão muito de vivência, né? E às vezes, eu também tenho, a gente trabalha com guias ótimas, que são croatas e falam português, a maioria com sotaque de Portugal, porque é o que se aprende, né? O português de Portugal é o que se aprende aqui nas universidades, mas como eles acabam trabalhando muito com brasileiro, eles puxam aqui e ali também, eles vão pegando. Mas do mesmo jeito que eu sempre digo que é muito rica a experiência, eu posso às vezes guiar em algumas cidades, mas eu prefiro ser só a guia motorista em vez de ser a guia local, porque eu acho que a sua experiência com a guia local, que fala português e é dali, pode ser mais rica. Ela cresceu ali, ela passou a infância, ela passou a guerra, ela passou várias outras coisas que eu, por mais que tenha todo o conhecimento, não tenho como te contar. Agora, do outro lado, eu, como moro aqui e morei no Brasil, tenho como te aproximar as culturas de um jeito que elas também não têm. Então, eu acho que acaba sendo um serviço que muito se integra. Elas são muito boas e muito profissionais e muito específicas na região, e eu consigo fazer esse casamento entre Brasil e Croácia, explicando a cultura, a história, a geografia de um outro ponto de vista, e de um ponto de vista que geralmente interessa os brasileiros, porque aquilo que uma vez para mim foi muito curioso e muito estranho, para eles também geralmente vai ser. Agora dá uma dica para os nossos ouvintes, para quem está pensando, está ouvindo a gente, quer conhecer a Croácia, tem, sei lá, mais ou menos uma semana, que nem teve como a Mari passou. Quais são os lugares para uma primeira viagem à Croácia que você recomendaria para conhecer? Eu recomendaria que, assim, menos de uma semana é muito triste. Guarde mais dinheiro e mais tempo, porque menos de uma semana vai ser muito corrido. A Croácia, ela é pequena comparada ao Brasil, mas a quilometragem, ela tá aí. Então, ela tem que ser feita. E para você não perder muito tempo, para não ser muito desgastante com relação às distâncias. Então, nesse sentido aí, eu acho que faz sentido fazer Zagreb. Eu sempre recomendo roteiros lineares. Então, ou chegue por Zagreb e termine em Dubrovnik, ou comece em Dubrovnik e termine em Zagreb. Pela geografia da Croácia, é um roteiro circular, aqui você acaba perdendo muito tempo e ficando muito tempo no carro. Então, mesmo que a sua passagem aérea exija que você comece e termine na mesma cidade, os voos internos na Croácia não são caros e acaba dando 50 minutos, tipo Rio-São Paulo. Então, nesse sentido, vale a pena para você aproveitar mais. Então, eu recomendaria Zagreb, aí o Parque Nacional dos Lagos Plitvice. Não dá para vir para a Croácia e não fazer esse parque nacional. É tipo ir para Paris e não ver a Torre Eiffel, assim, é muito bonito, é um dos lugares mais bonitos do país e que está do mundo. Depois eu recomendo a cidade de Zadar, que é a cidade que tem o órgão do mar, o primeiro e único órgão do mar do mundo. Depois a cidade de Split, que é famosa pelo Palácio de Diocleciano, um palácio romano, que é deslumbrante. E termina em Dubrovnik, que é a pérola do Adriático e tem toda a razão de ser realmente um dos pontos mais bonitos, porque é realmente muito grandioso, é uma cidade muito grandiosa. Conta pra gente, Marília, então, o que você mais sente falta do Brasil, estando morando na Croácia há 7 anos? É para considerar as pessoas, primeiras pessoas, família, claro, mas se a gente não for considerar isso, comida.
Sinto falta da comida brasileira, sempre fui muito fã. Eu posso comer arroz e feijão todos os dias. Agora, é sempre muito difícil, assim, eu sinto falta do calor, como eu disse, o calor aqui é uma coisa que não é muito longa durante o ano. E, não sei, você falou só uma coisa, mas é sempre muito difícil. Eu sinto falta das ondas também, eu sinto falta do nosso mar, eu sinto falta do oceano. Aqui, como a Croácia tem mais de 1.200 ilhas e a Itália logo ali na frente, por muito tempo, em muitos lugares você não vê horizonte. Você vê sempre uma terra na frente. Isso é muito estranho, para mim sempre foi muito estranho. A gente está acostumado ao horizonte, aquela vasta imensidão no Brasil. E eu sinto falta das ondas, sinto falta de poder surfar e de pegar onda. E o que é mais fácil, uma brasileira se acostumar na Croácia ou um croata no Brasil? Eu acho que seria mais fácil para um croata se acostumar no Brasil. Eu acho que a gente é muito coração aberto, a gente é muito mente aberta nesse sentido, a gente é muito receptivo. E o Brasil tem uma comida muito boa e muito internacional, e então dá pra você meio que não sente falta de nada no Brasil, e é quente o tempo todo. Né? Aqui é muito engraçado que quando a gente tem no noticiário à noite, eles falam da temperatura, eles falam também da temperatura do mar. As pessoas esperam o mar chegar numa temperatura para poder ir para a praia. Então, assim, aqui eles me perguntam, eu queria ir para o Brasil, mas quanto é a temperatura do mar? Eu olho para cada vez, eu não sei quanto é a temperatura do mar. A gente nada o ano inteiro. Como assim você nada o ano inteiro? Sei lá, gente, nada o ano inteiro. É quente, sabe? Então, assim, para eles, assim, isso é incabível. Então, eu acho que um croata curtiria muito, teria que, com certeza, aprender muitas coisas, principalmente com relação à nossa segurança, com relação à forma que a gente lida com algumas coisas no Brasil. Mas eu acho que um croata se adaptaria muito bem. E tá nos teus planos voltar para o Brasil um dia? Não Espero que minha mãe não ouça esse podcast, mas não pela qualidade de vida. Apesar de sentir muita falta, eu sinto que a qualidade de vida aqui, com relação à segurança principalmente, eu não voltaria por isso. Assim, eu sinto muita falta. Acho que a gente tem tudo para ser o melhor país do mundo. A gente é povo, é comida, é solo, é praia, é o que você quiser. O Brasil tem, mas a gente tem muita coisa que é bem difícil também e que a gente ainda tem que caminhar muito, eu acho, nesse sentido. Infelizmente, todo mundo que a gente tem conversado, que mora no exterior, esse é o principal ponto. Ama tudo do Brasil, exceto a falta de segurança, infelizmente. Quem sabe um dia a esperança não morre. E eu lembro que eu fui na água, você está falando da água fria, né? A gente foi colocar o pezinho, né, para ver como é que tava. Aí a minha filha, e aí, posso ir? Eu falei, sabe aquela água da geladeira? Mas assim, depois que entra, tudo bem, né? A gente acostuma com tudo e é maravilhoso, uma coisa assim, lindíssima, vale a pena. Quando que você veio pra cá? Eu acho que foi em novembro, outubro ou novembro. É frio, vocês entraram mesmo? Outubro. A gente entrou, né? Turista. Nossa, parabéns, eu conheço muitos croatas que nem pagando. Deviam ter apostado com croatas, vocês aí deviam ganhar uma grana. A gente, na Croácia, faça como um croata, só que a gente não conhecia nenhum. Então a gente foi. Coragem. Tem alguns posts no blog, vou indicar os passeios com você, agora que a gente te conhece, porque eu fiz sem te conhecer e acabei fazendo alguns tours muito padrões que tem lá. Gostei, mas realmente eu sempre falo aqui que é outra experiência conhecer um lugar com uma brasileira, alguém que conhece a cultura brasileira, né, para poder indicar as coisas bacanas pra gente, ter uma experiência assim um pouco mais em casa, fora de casa. Agradeço, obrigada. Eu gosto muito do que eu faço com muito carinho, então é sempre um prazer mesmo. É meio que ter um pedacinho de casa, né? Então é sempre muito bacana. Uma amiga fora do Brasil. Eu acho que é sempre assim, né? Que a gente acaba encontrando os guias e tem essa sensação. Eu tenho muitos clientes que a gente se fala 2, 3 anos depois, a gente continua mandando mensagem, mandando foto, eles começam a mandar, olha como é a minha cidade, sabe? Claro, o Brasil é tão grande, então eles conheceram praticamente o país inteiro, e às vezes eu não conheço
vários lugares de onde eles são no Brasil. Então, eu fiz um post falando de Dubrovnik com criança, né? Mas eu errei alguns caminhos ali no hotel e caí numas baladas, e aí também no restaurante, para chegar no restaurante, passava por uma balada, eu falei, nossa, o pessoal aqui sabe se divertir. Tem umas baladas, não tem? Tem. Muitas embaixo, aquele bem underground, embaixo dessa escadinha. Eles gostam de festar, eles gostam. Então, acho que é um lugar muito bom. Para morar, você está falando, mas para passear, com certeza. Marília, obrigada por você ter participado do podcast com a gente. Adorei saber um pouco mais sobre a Croácia, sobre a tua história. Já tinha vontade de conhecer o país, quero mais ainda conhecer agora. Quem sabe em breve a gente consegue falar um pouquinho mais sobre Croácia, conhecer um pouquinho mais também. Muito obrigada por ter participado. Obrigada. Deixa o seu contato, o seu Instagram, para quem quiser te conhecer mais, seguir. Ok. O Instagram é Marzito Travel, porque o nome da minha agência é Marzito. Então, né, se alguém quiser entrar é www.marzito.com, aí você tem lá a aba do português, tudo traduzido em português também. E é isso, a gente está aqui, vai ser um prazer recebê-los. Vai ser muito legal se vocês puderem vir, se você puder vir e curtir mais. Dubrovnik vale muito a pena, mas a Croácia é bem maior, tem muito mais coisa para ver também. E então vale muito a pena, é um país realmente muito rico em cultura, gastronomia, natureza. Com o tamanhinho que ele tem, a gente fica impressionada. Eu estou sempre impressionada com esse tamanho de país, mas com tanta coisa que eles têm para oferecer. Vale a pena. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores. A Openbook Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como @opbobr e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPMTRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Easter Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.eastervinhos.com.br e com o código #MPMTRIP5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, @maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!